Fala galera, beleza? Eu sou o professor Felipe Barros e hoje eu queria conversar com vocês sobre o teste de Romberg, que é um teste então utilizado para avaliação do equilíbrio estático. E aí, você já ouviu falar desse teste? Sabe como e quando aplicar esse teste? Sabe com que objetivo a gente aplica esse teste? É sobre isso que a gente vai falar logo depois da nossa vinheta. E se você tem mais interesse por conteúdos de anatomia, fisiologia, de fisioterapia ou de várias outras áreas aí da saúde, se você é estudante ou profissional da saúde, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação e assim você vai estar sempre por dentro de tudo que a gente está preparando de novo para vocês, beleza? Então segura a vinheta, que logo depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho sobre esse teste que é muito utilizado então durante a avaliação clínica. Então, pessoal, você já deve, se você é um profissional da área da saúde, ter ouvido falar do teste de Romberg. Para que serve o teste de Romberg? O teste de Romberg nada mais é do que um teste utilizado para avaliação de equilíbrio estático. Agora, o que a gente tem que pensar? O equilíbrio estático ele é dependente, então, de um tripé que a gente chama de tripé da estática. E o que seria esse tripé da estática, então? Seria, então, as coisas que são necessárias, ou as funções, ou as sensibilidades que são necessárias para nós nos mantermos em pé. Ou seja, o que eu preciso para me manter em pé e de forma equilibrada, de forma harmônica? Então a gente tem três vias principais sensitivas que chegam então trazendo informação para o nosso sistema nervoso central, para o nosso encéfalo, que são capazes então de organizar esse equilíbrio estático. Que vias são essas? Então a gente vai ter a via vestibular, a gente vai ter a via funicular dorsal, que também é chamada de cordonal posterior, que é a via responsável pela propriocepção, e a gente tem a via visual, ou seja, a nossa visão. Esse é o nosso tripé da estática. Então, qual é o tripé da estática? Visão, propriocepção e vestíbulo. O que a gente faz então, ou como a gente realiza o teste de Romberg? O teste de Romberg nada mais é do que uma avaliação do equilíbrio estático. Só que se eu quero testar Romberg, o teste de Romberg ele é feito para avaliar função vestibular e função proprioceptiva, ou seja, função cordonal posterior. Então é só a gente pensar o seguinte, se eu tenho um tripé e quero fazer uma avaliação, primeiro eu tenho que testar esses pés. Se eu enxergo bem, eu não preciso avaliar a minha visão. Então o teste de Romberg pressupõe que o indivíduo ele tem que estar sempre de olho fechado. Então toda vez que a gente vai realizar o teste de Romberg, a gente pede para o indivíduo ficar em posição em pé, alinhado, junto aos pés, junto aos membros superiores e fecha os olhos. A partir do momento que ele fechou os olhos, ele iniciou o teste de Romberg. O que significa isso? Significa que ele tirou um dos pés desse tripé. Beleza? Agora, Felipe, ele consegue se manter em pé, mesmo oscilando um pouquinho para um lado e para o outro. O que significa isso? Significa que deu Romberg negativo, ou seja, significa que ele tem um bom equilíbrio estático, ou seja, que as funções tanto da via funicular dorsal quanto da via vestibular estão preservadas. Agora, a partir do momento que eu tirei a visão, se eu tiver um déficit ou de propriocepção ou de função vestibular, o que vai acontecer? Eu já não tinha um pé do tripé e tirei o outro pé do tripé, que é a minha visão. Consequentemente, então, esse tripé vai desabar, ou seja, essa pessoa vai ter uma oscilação e uma tendência a cair. Beleza, Felipe, agora como a gente vai avaliar, então, se essa disfunção ela é vestibular ou se essa disfunção ela é proprioceptiva? Aí a gente tem que parar para pensar o seguinte, qual é a função da propriocepção? Ou o que é a propriocepção? A nossa propriocepção nada mais é do que a nossa percepção espaço-temporal. Ou seja, eu tenho uma artrestesia, capacidade de perceber os segmentos no espaço, e a sinestesia, capacidade de perceber movimento dos segmentos no espaço. Então o que acontece? Se eu tiver uma perda da propriocepção ou um déficit proprioceptivo, eu não recebo essas informações. Consequentemente, a partir do momento que o indivíduo fecha o olho, ele vai ter uma tendência a cair. Cair para onde? Cair para qualquer lado. Então se você pega um paciente
Pega lá, pede para ele ficar em posição, encosta um pé no outro, encosta a mão, né, cola as mãos, fica em posição ortostática, todo retinho, fecha o olho. Se a partir do momento que ele fecha o olho, ele cai ou tem uma tendência de cair para frente, fecha o olho, cai para um lado, fecha o olho, cai para o outro, fecha o olho, para trás, para frente, para o lado, e não tem necessariamente uma direção, significa que ele tem um déficit de propriocepção. Ou seja, a via lesionada é a via cordonal posterior. Isso, então, é muito importante durante a avaliação e é para isso que a gente faz, então, o teste de Romberg. Agora, Felipe, e se esse paciente, toda vez que ele fechar o olho, ele tiver uma tendência de cair para o mesmo lado? Fechou o olho, tombou para a direita, fechou o olho, tombou para a direita, fechou o olho, tombou para a direita. Se existir uma tendência, uma predominância de sempre estar oscilando e perdendo o equilíbrio para o mesmo lado, significa então que ele tem uma alteração vestibular, e essa alteração vestibular é do vestíbulo contralateral. Ou seja, se eu tiver uma lesão vestibular esquerda, eu vou ter uma tendência de sempre cair para a direita. Felipe, como é que a gente pode confirmar isso? Você pode confirmar isso, então, pedindo para a pessoa andar de olho fechado. E você vai perceber que quando ela está andando de olho fechado, ela vai sempre desviando para o mesmo lado. Que lado é esse? O lado contralateral ao vestíbulo. Felipe, mas e se essa pessoa, então, tentar andar de olho fechado e ela tiver uma lesão de propriocepção, ou seja, uma lesão de via cordonal posterior? Qual a consequência disso? Ela não vai nem conseguir andar. Por quê? Porque a pessoa que tem alteração proprioceptiva tem uma falha de percepção do corpo no espaço. Então ela é dependente da visão. A partir do momento que você fecha o olho, ela não consegue andar porque ela não tem equilíbrio, porque ela tem dificuldade de perceber o corpo no espaço. É claro que isso aí pode ser mais acentuado ou menos acentuado, dependendo da intensidade e da extensão da lesão. Mas a ideia central é essa. Então, toda vez que a gente está falando de teste de Romberg, a gente está falando de avaliação estática. Felipe, mas e quando a gente fala de Romberg sensibilizado, colocando um pé na frente do outro, levantando uma perna? Na verdade, o que você está fazendo é sensibilizando para tentar observar se aquela pessoa ela pode ter um déficit de equilíbrio, porém, se esse déficit de equilíbrio ele pode ser mais suave. Mas qual é o grande problema disso? É que toda vez que você faz um Romberg sensibilizado, você não tem como afirmar se eles têm realmente uma lesão de via cordonal posterior ou de vestíbulo, ou se aquele prejuízo de equilíbrio é inerente ao próprio indivíduo, porque nem todo mundo tem o mesmo equilíbrio, a mesma capacidade de coordenação motora. Qual é o grande problema do Romberg sensibilizado, então? Quando você dificulta, coloca um pé na frente do outro, ou quando você levanta um pé do chão e fica num pé só. Porque muitas vezes a pessoa, não tendo déficit nenhum, ela já não consegue se sustentar nessa posição. Então isso pode gerar o que a gente chama de falso positivo e te levar a uma indução errada de um diagnóstico ou de lesão cordonal posterior ou de lesão vestibular. Por isso que é importante a gente respeitar. O teste de Romberg, ele é feito para avaliação estática, ele é realizado então para avaliar via cordonal posterior e também via vestibular. Ele tem que ser realizado com os dois pés paralelos, membros superiores colados ao tronco, e ele se inicia a partir do momento que o indivíduo fecha o olho. Não existe teste de Romberg de olho aberto. Se você tem falha de equilíbrio com o olho aberto, na verdade você não está testando o Romberg, você está fazendo outro teste. Existem várias formas de avaliar equilíbrio estático que não seja então o teste de Romberg, que é um teste específico, então, como eu falei, para pacientes neurológicos que apresentam então ou alteração vestibular ou alteração de via cordonal posterior, via funicular dorsal, como vocês prefiram chamar, então, que é a alteração então que vai gerar uma sequela, então uma perda de propriocepção, beleza? Com isso eu espero poder ter ajudado vocês um pouquinho, e se vocês tiverem mais interesse sobre conteúdos como esse, acessem o nosso site, porque no site vocês vão encontrar
tanto as nossas videoaulas quanto material em texto e banco de imagens, além de mapas conceituais e tudo explicadinho para vocês. É importante também se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho de notificação para estarem sempre por dentro de tudo que a gente está fazendo de novo. E aqui vão aparecer para vocês as nossas redes sociais, que é onde a gente sempre divulga todas as novidades que a gente está preparando para vocês em todas as nossas plataformas digitais. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.